Vamos lá. Shalom, irmãos. Hoje vamos começar o estudo aqui, né, Jubileus capítulo 7, né? Era pra gente ter feito semana passada. Eu vou tentar aí durante a semana tentar dar uma carreirinha pra gente ficar em dia, né? Era para ter sido feito semana passada Jubileus 7 e 8, mas como caiu Yom Kippur, né, sábado passado, a gente fez lá as orações, né? A gente colocou no grupo aí as orações do Yom Kippur, o início e o final, né? E não fez o estudo de Jubileus, capítulo 7 e 8, né? Hoje era para estar fazendo o 9 e o 10, ok? Vamos tentar dar uma lida hoje no capítulo 7, tá? Então eu já volto, 2 minutinhos. Amém. Vamos lá. Vou ver aqui, capítulo Jubileus 7, ok? Vamos dar uma adiantada aqui, ó. Aqui tem as marcações dos estudos dos vídeos passados, tá? Tá marcando aqui sobre tudo que a gente falou. Quem quiser depois eu boto lá no canal, né? Tem Casa de Yeshua lá no Telegram, né? E na Beit eu também coloco, ok? Vamos lá. Vamos começar aqui capítulo 7. Noé sacrificou e a maldição de Canaã, os filhos e netos de Noé, suas obras e exortação de Noé, tá? É o conteúdo que está no capítulo, né? Esse livro aqui ele sempre coloca uns comentários a mais. Capítulo 7, versículo 1. E na 7ª semana do primeiro ano, neste jubileu, Noé plantou vinhas na montanha na qual a arca tinha descansado ou repousado, né? Chamada Lubar, tá? Uma das montanhas do Ararat. E elas produzem frutos no 4º ano. Ó, e elas produziram frutos no 4º ano. E ele guardou os frutos dela e os acumulou neste ano, no 7º mês. Olha que interessante. Você vai ver ali a uva, né, ela dando ali no período de outono, né, o período dela. E aqui você vê o que é que tem no 7º mês. É esse mês que nós estamos, né? É a constelação da Casa do Pão, né? O Betlehem, tá? Casa do Pão, que é o nome da constelação de Virgem, tá? Ou seja, Virgem no passado era chamada a Casa do Pão, tá? Então, havia uma profecia de que o Messias viria da Casa do Pão, ou seja, de Belém, tá? Só que você tem que ver que a cidade de Belém, ela levou o nome por causa da constelação de Belém, né? Ou seja, a constelação de Betlehem, tá? Ou seja, da Casa do Pão. Então, a cidade de Belém chamava-se Belém por causa da constelação que se chama Belém, ok? Então você vê que Yeshua é profetizado que Yeshua viria na Casa do Pão, ou seja, na constelação de Virgem, que representa o que? O 7º mês. Olha que interessante. E aí você vê que dezembro já é outra constelação. Ali é o 10º mês, né? Apesar do Gregoriano nos dizer, veja que interessante, ele nos mostra que o dezembro é o mês 12, mas pela própria etimologia da palavra, a palavra vem do 10, né? Ali o radical 10, certo? E você vai ver que é o 10º mês e não o 7º. Então, você vê que a profecia de Yahoshua vir, do Messias de Israel, não era então somente
da cidade Belém. Mas a cidade Belém aponta para a constelação de Belém, que a gente chama ela de Virgem hoje, que é o 7º mês, ou seja, então Yeshua tabernacularia no meio de nós no 7º mês, ou seja, a festa do Eterno, a festa do final do ano da colheita, tá? É a colheita do final do ano. Lá na sua Torá, na sua Bíblia, vai aparecer a colheita do final do ano, tá? Então, é o que? O 7º mês, outono, ok? Então, você vai ver ali a festa de que? No 7º mês. Você vai ver o primeiro dia, trombeta, que a gente mencionou aqui. O segundo dia, o 10º dia, Yom Kippur, que a gente fez o vídeo aqui também. E agora nós estamos na festa de tabernáculo, começando no 15º dia, né? E aí vai até o 20º, aqui ó, eu coloquei até o calendário, eu falei sobre isso, aproveitando, né? Vou mostrar o calendáriozinho de novo aqui, para os irmãos entenderem que essas menções do 7º mês, 4º mês, 3º mês, 2º mês, 1º mês, não é à toa que aparece na Torá. Ele está falando, ó, da festa de trombeta. Ele está falando ali da festa do 7º mês. Yom Teruah, né, que é o dia do grito, o dia do alarido, o dia do shofar, lua nova. O 10º mês, que é Yom Kippur. E a partir do 15º mês é tabernáculo. 15º mês, 7 dias tabernáculo. Ok? Deixa eu aparecer aqui, que o computador é um pouquinho rápido, mas a gente vê aqui, ó. O primeiro dia, que é o 15º, é dia 19 de setembro, que começou, né? E o último dia de tabernáculo é dia 25 de setembro, dia 21. No dia 22 é o Shabat normal, tá? Mas você vai ver que a festa de tabernáculo, ela começa no 15º dia, e é dito lá que o 22º, o 8º dia, é uma festa que faz parte da comemoração ali de tabernáculo. São 7 dias ali diante da presença do Eterno, dormindo em tendas, fazendo aquilo que o Eterno manda, tá? Então, por que eu estou falando disso? Porque você vê que ele fala 7º mês. E quando se fala 7º mês para o povo do Eterno, está se falando de quê? De Rosh Hodesh, que é trombeta, dia 10, Yom Kippur, e 7 dias tabernáculo, finando, né, no 8º dia ali, que é outro Shabat, tá? Então fala disso aqui, tá? Por isso que eu estou mencionando de novo, tá? Outra coisa interessante, o calendário eu coloco também, né? Aqui, ó, a constelação de Virgem, ó, aqui, ó, o Sol está na constelação de Virgem, que no passado essa constelação não se chamava Virgem, chamava-se, vamos dizer, na sua Bíblia traduzida, Belém, Casa do Pão, tá? Mas na verdade é Betlehem em hebraico, que significa Casa do Pão, certo? Então Yeshua veio nesse mês, tá? Alguns apócrifos é dito de que Yeshua nasceu no 10º dia do Yom Kippur, que é o que? É o dia do perdão, tá? Ou seja, o dia do perdão é o povo foi, se humilhou diante do Eterno, pediu misericórdia, pediu para ser perdoado, para o quê? Para serem salvos, né? E aí o Eterno, na misericórdia dele, ouviu a oração de Israel, perdoou Israel e enviou no dia do perdão a salvação, Yeshua HaMashiach. Ou seja, ele nasce no 10º dia, né? Aqui da festa do 7º mês, que é Yom Kippur. Yeshua nasce em Yom Kippur, certo? Aí você vai contar, ó, 1 dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele circuncidou no dia 21 de setembro, ele foi circuncidado, né? Ali como a lei manda, né? No 17º dia, né? O dia 17, certo? No dia 21. O interessante é que você vê que a arca, quando Noé entrou na arca, ele entrou no 17º dia, ele entrou no 16º, após o Shabat, e no pôr do sol do 17º começou a inundação, né? Ou seja, Yeshua circuncida, ok? Olha que interessante, tá? Então você vê que lá em João ele fala que o mestre tabernaculou no nosso meio, ele veio e tabernaculou, tá?
Eu até separei um vídeo que eu vou fazer. Eu estou colocando algumas coisas assim do vídeo, certo? Eu separei algumas placas, algumas coisas para mostrar essa questão, certo? Aqui, ó. Deixa o computador abrir, tá? Você vê aqui, ó, a constelação de Virgem é entre setembro e outubro. Esse ano, a lua nova caiu, o Virgem começou em 5 de setembro e vai terminar 3 de outubro, né? Dia 4 já é o mês de Libra, né? Que é entre outubro e novembro, ok? Então você vê aqui, ó, Escorpião, tá? Dezembro é a constelação de Escorpião, entre novembro e dezembro, ok? Então, vamos voltar para o texto, certo? Para você ver que essas coisas que aparecem na Bíblia não são à toa. Todas elas são muito importantes. Quando ele coloca aqui, ó, chamada Lubar, uma das montanhas do Ararat. Ele produziu frutos no 4º ano, ou seja, ele plantou a vinha, né? E ali no 4º ano ele foi e colheu dela e ele guardou frutos dela, né? Tirou os frutos e guardou e as acumulou neste ano no 7º mês, tá? Aqui, ó, aqui é a festa do final do ano, né? Outono. Deixa eu marcar aqui. Aqui, ó, no final do ano. Deixa eu inserir o texto aqui. Aqui, festa de outono, primeiro dia, trombeta, 10º dia, Yom Kippur, ok? E do 15º do vigésimo primeiro dia, tabernáculo, ok? Só colocando aqui, né, a data das festas que são importantes, né? Ou seja, à medida que a gente vai estudando, a gente vendo essas festas, certo? A gente vai anotando, vai mostrando e vai falando, para a gente ver que essas datas, essas menções que o Eterno faz, não são à toa, tá? Ela não é algo que está assim na Bíblia ali para ocupar espaço, para ter mais texto, né? Não é uma prova de redação que tem que ter no mínimo tantas linhas, aí tome preencher coisa, não, tá tudo ali para ensinar aos poucos, né? Aqueles que têm a sensibilidade à urua vão vendo, vão prestando atenção e vão seguindo, ok? Versículo 1, certo? Vamos para capítulo 7, versículo 2. E ele fez vinho delas e colocou em vasos e os conservou até o 5º ano, até o primeiro dia, na lua nova do primeiro mês. Aí aqui, ó, lua nova do primeiro mês é o que? Lembra? Quem é que lembra? Tem que decorar essas coisas. A lua nova do primeiro mês é Pêssar. O que foi que eu... Não, nem aí não. É aqui. Aqui, ó. P. Né? Ou seja, é o primeiro dia do mês de Pêssar, tá? De
Pessa. Ok? Lua nova, primeiro dia do mês de Pessa, tá? Olha que interessante, na lua nova. Então você vê que lá no versículo anterior, né, ele estava no sétimo mês, 7. Aí passa o inverno, começa a primavera, já é Pessa. Então você vê que ele guarda o quê? Um ano? Não, ele não guarda o ano, certo? Ele guarda sétimo mês, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aí já é o primeiro dia, ou seja, ele guarda 5 meses esse vinho, né? Ou seja, o vinho, você vê muitas vezes, ele é mencionado no Novo Testamento, semelhante à palavra de Deus, certo? Que é boa e suficiente, certo? E 5 representa a Torá. Então você vê que no dia, né, de Yom Kippur, né, ou seja, ali em tabernáculo, ele colhe as verdadeiras povo de Israel, né, aqueles que guardam a Torá, e no Pessa, né, 5 meses após, os que têm Torá vão comemorar o verdadeiro Pessa, ou seja, mas eles passaram por Yom Kippur, eles tiveram uma oportunidade diante do Eterno, certo? Olha que interessante. Lembre-se, eu fiz um vídeo, no 10º dia o povo de Deus é selecionado, né? E aí no 15º dia eles comemoram ali na presença de Deus, tabernaculando ao redor do próprio Eterno, tá? Ou seja, então você vê Noé aqui colhendo as uvas, os verdadeiros ali no 7º mês, que obedece ao Eterno, e prepara o vinho, guarda em jarro até o Pessa, tá? Olha que interessante. Capítulo 7, versículo 3. E ele celebrou com alegria o dia desta festa, e ele fez um holocausto ao Senhor, um novilho e um cordeiro, 7 ovelhas, cada um de 1 ano de idade, e um filhote de bode, pelo qual ele fez expiação por si mesmo e pelos seus filhos. Aqui a gente sabe que o cordeiro perfeito é Yeshua, certo? E aqui fala, né, é uma alusão, uma sombra do que viria a acontecer lá com o Mashiach Yeshua, ok? Deixa eu botar aqui, esse aqui é o sacrifício de Pessa. Aqui sim, no 14º dia do primeiro mês, Pessa, ok? Capítulo 7, versículo 4. E ele preparou o filhote antes, colocou a parte do seu sangue sobre a carne que estava no altar, que ele havia construído, e toda a gordura ele deitou sobre o altar, onde ele preparou o holocausto, o boi, o cordeiro, a ovelha, e ele deitou toda a carne dele sobre o altar. E ele colocou todas as suas ofertas misturadas com azeite sobre isso, e depois ele aspergiu vinho. Olha o que ele tinha feito lá em tabernáculo, né, na festa de tabernáculo, vinho sobre o fogo que ele havia preparado anteriormente sobre o altar. E ele colocou incenso sobre o altar e causou um doce aroma ao subir o aceitável diante de Yahweh, o seu Deus. 7, versículo 6. Ele celebrou e bebeu o seu vinho, e ele e os seus filhos com alegria. E ele era noitinha, ou seja, pôr do sol. E ele foi para sua tenda, e estando embriagado, deitou-se e dormiu. Olha que interessante, ao pôr do sol. Que hora foi feito o sacrifício? Ele fez o sacrifício, bebeu o pão e o vinho, celebrou com alegria, ou seja, o que? O Pessa. E você vê aqui, ó, que eu até coloquei aqui, ó, o Pessa, tá? E o Eterno diz: quem não comemorar essa festa será excluída do meu povo. Então você vê que Noé comemorava, os filhos de Noé comemoravam, e todos os descendentes de Noé têm que comemorar sim. Isso não é mandamento para o povo judeu somente.
Não, é mandamento para o povo do Eterno, independente de qual nacionalidade ele é. Ok? Então, essa conversa aí que é para judeu é cristianismo querendo que você não obedeça ao Eterno, se desviando do amor de Deus dessa forma, não obedecendo, tá? E ficou descoberto, nu, em sua tenda enquanto dormia. E Rã viu seu pai Noé nu, e saiu e contou aos seus 2 irmãos. E Shem tomou a sua capa e se levantou. Ele, olha quem foi? Shem, ok? Olha que interessante. De quem era a capa? O talit lá com City era de Shem. Tomou a sua capa e se levantou. E ele e Jafete e colocaram o vestido sobre os seus ombros e foram para trás e cobriram a vergonha do seu pai. E o seu rosto voltou-se para trás. E Noé acordou de seu sono e ficou sabendo de tudo o que o seu filho mais novo havia feito. Olha que interessante. Seu filho mais novo, né? Há uma dúvida aí de que quem é o filho mais velho. A gente elimina logo de cara Cã, né? Por quê? Porque é dito no texto que ele é mais novo. Algumas coisas dá a entender que Sem, o filho mais velho, e Jafé também, né? Mas aí você sempre vê Sem colocado à frente, né? Ali, e sempre colocado à frente era o filho mais velho, né? E é interessante. Só para ajudar a gente ir estudando e vendo o que é o que, né? Ok? E ele derramou bênção a Shem e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Shem, e Canaã deverá ser o seu servo. Deus deve engrandecer Jafé, e Deus deve habitar nas habitações de Shem, e Canaã deve ser o seu servo. Olha que interessante, nas tendas, tá? Olha que interessante. Deus deve habitar nas tendas de Sem. Olha que interessante, né? A tradução lá na Bíblia fala que Jafete vai habitar nas tendas de Sem. Aqui você vê o seguinte: Deus deve engrandecer Jafete, ponto. E Deus deve habitar nas tendas de Sem, e Cã ser o seu servo. O interessante é que Sem logo mais, né, vai se desviar do propósito pelo qual ele era, não Sem em si, mas os seus descendentes vão se desviar do propósito pelo qual o Eterno chamou cada um deles e vão começar a pecar contra o Eterno. E aí Canaã, né, aqui ó, que era para ser servo deles, na verdade vai se tornar liderança ali através da vida do Nimrod, né? Então você veja qual é o preço do pecado. Nimrod, né, governar sobre a vida daqueles que estão pecando ou que não ligam se estão pecando ou não, tá? Olha que interessante. Continuando, capítulo 7, versículo 13. E Rã, né, que é quente, Rã não é cão, como eu vejo muitas pessoas lendo aí, né, nas escrituras, Cã é a tribo do cão. Não, tem nada a ver. Rã é quente, ou seja, pele escura, queimada, tá? É um barrinho. Imagine você fazer 3 bonequinhos de barro. Aí você coloca um no fogo, aí você tira cedo demais. Aí coloca o outro no fogo, você deixa muito tempo, ele queima. Aí o outro você sabe que vai deixar ali na medida um tempo, nem muito pouco, nem muito para ele ficar. Então, Jafé, a pessoal ali ariano, branco, né? Você vê os Sem são aqueles que têm a pele avermelhada, o pessoal do Oriente Médio, e a tribo de Rã é aquele que tem a pele queimada, né? Um pouco preta, lá da África, ok? Então Rã soube que o seu pai havia amaldiçoado o seu filho mais novo e ficou descontente porque ele havia amaldiçoado o seu filho. E ele se separou do seu pai, ele e os seus filhos com ele, Cuxi, Mitzraim, Pote e Canaã, ok? Olha que interessante. E dele construiu para si
uma cidade e chamou pelo nome da sua esposa Nelatamauque, certo? Capítulo 7:15. E Jafé viu e tornou-se invejoso de seu irmão. E ele também construiu para si mesmo uma cidade, e ele a chamou pelo nome da sua esposa Adatanazes. Olha que interessante, você vai ver, um dos 10 mandamentos é não cobiçar nada do teu irmão, ou seja, não invejar, não cobiçar, não querer, não buscar. Jafé aqui já começou, né? 7:16. E Sem habitou com seu pai Noé, e ele construiu uma cidade próximo ao seu pai nas montanhas, e ele também chamou pelo nome da sua esposa Sedequetelebe, né? Ou seja, são nomes assim um pouco difíceis de falar, eu peço desculpa. 7:17. E eis que estas 3 cidades são próximas ao Monte Lubar, ou seja, o Monte Ararat ali, né? Sedequetelebe faz frente com essa montanha ao leste, e Neotamauque ao sul, e Adatanerenses ao oeste. Ok? Capítulo 7, versículo 18. E esses são os filhos de Sem: Elão, Assu, Afaxado, que nasceu 2 anos após a inundação, certo? E Lude e Aram, certo? Olha que interessante, 2 anos após a inundação. Então quer dizer que os outros nasceram antes da inundação? Olha que interessante, Elão, Assu e Afaxado. Interessante, né? 7:19. Os filhos de Jafete: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque, Tiras. Esses são os filhos de Noé. Olha que interessante, ou descendentes de Noé. E ao 28º jubileu, Noé começou a ensinar aos filhos de seus filhos as ordenanças, os mandamentos, todos os juízos que ele conhecia, né? Porque lá em Moisés o Eterno deu vários mandamentos, ok? E ele exortou os seus filhos e observaram a justiça e a cobrir a vergonha de sua carne, e bem dizer ao seu Criador: honrar o teu pai e a tua mãe, amar o seu vizinho, guardar as suas vidas da fornicação, da impureza e toda iniquidade, ou seja, toda a falta de Torá, tá? Iniquidade é anomia é sem lei, sem Torá, ou seja, eles guardavam a carne deles e a vida deles de todo o pecado, promiscuidade, fornicação, impureza e assim vai, ok? Capítulo 7, versículo 21. Porque, devido a essas 3 coisas, veio a inundação sobre a terra, nominalmente devido à fornicação, pela qual os guardiões contra a lei e suas ordenanças se prostituíram com as filhas dos homens e tomaram para si mesmo esposas entre todas as que escolhera, e eles iniciaram a impureza, ou seja, a desobediência ao Eterno. Porque o problema ali é se contaminar. É o mesmo mandamento que o Eterno dá para não se casar com a mulher de Canaã, ou seja, aquelas que são idólatras, faz feitiçaria, várias coisas que é contra o Eterno. Não se case com ela, porque se você se casar, ela vai fazer o seu coração ser corrompido, né? Vai se corromper. E eles geraram filhos, os Néfilis, e eles estavam em desigualdade, e eles devoraram uns aos outros. Os gigantes mataram os Nafim, né? E os Nafim mataram os Eljo, e os Eljo a humanidade. E um homem matou a outro homem, e cada um virou-se para praticar a injustiça,
ou seja, a falta de Torá, a falta de obediência do mandamento de Deus. Foi isso que eles começaram a fazer, e derramar muito sangue, e a terra estava cheia de injustiça, ou seja, falta de Torá. O que é injustiça? Iniquidade, falta de praticar os mandamentos do Eterno, ok? Capítulo 7, versículo 24. E depois disso, eles pecaram contra os animais selvagens e as aves, tudo o que caminhava sobre a face da terra. E muito sangue foi derramado na terra. E toda a imaginação e desejo dos homens era vaidade e maldade continuamente. O Senhor destruiu toda a face da terra por causa desta maldade e dos seus atos, e por causa do sangue que eles derramaram sobre a terra. Ele destruiu tudo por causa dessa corrupção, ok? Capítulo 7, versículo 26. E nós fomos poupados, ou seja, ali, né, Noé. E eu e você, meus filhos, e tudo o que entrou conosco na arca. E eis que eu vejo suas obras diante de mim, e que vocês não têm andado na justiça, porque o caminho da destruição vocês começaram a andar, e estão se separando uns dos outros, e andam invejosos uns com os outros, e não estão em harmonia, meus filhos, cada um com o seu irmão. Porque eu vejo, e eis que os demônios começaram a seduzir vocês, e contra os seus filhos, e agora eu temo a seu respeito, o que depois de minha morte vocês irão derramar sangue de homens sobre a terra, e que vocês também serão destruídos sobre a face da terra. Porque todo aquele que derramar sangue humano e todo aquele que comer sangue de qualquer carne será destruído sobre a face da terra. Olha o que Noé está avisando aqui, ó. Esse mandamento aqui é um mandamento que o Eterno também dá na Torá lá, só que não existia Torá. Como é que Noé sabia desse mandamento aqui, né? E estava ensinando aos seus filhos, ok? Então, isso é muito sério. Você vê que não é um mandamento lá para o povo lá hebreu, é um mandamento para toda a humanidade, pois todos somos descendentes de Noé, tá? Capítulo 7, versículo 29. E não deve ser poupado nenhum homem que comer sangue, não deve ser poupado nenhum homem que comer sangue, ou que derramou sangue humano sobre a terra, nem deve ser poupado a ele nenhuma descendência viva debaixo do céu, porque para o inferno eles devem ir, e para o lugar de condenação eles devem descer, certo? Olha que interessante, deixa eu só terminar o versículo. E para as trevas, nas profundezas, eles devem todos estar, removidos por uma morte violenta, ou seja, retirados ou arrebatados por uma morte violenta, do jeito que eles cometeram, né? Ou seja, eles também vão cometer. Outra coisa interessante é que você vê aqui, ó, que aquele que derrama sangue na terra, aqui o Eterno está comparando aquele que come sangue com carne. Para o Eterno, aquele que derrama sangue humano na terra e quem come carne com sangue está no mesmo nível de pecado, que é a morte, tá? Então o Eterno vê um comedor de carne com sangue como um assassino, ok? Porque está comendo sangue, a vida. E o outro que mata um ser humano e derrama o sangue na terra também é um assassino. Então você vê que, independente, se você estiver comendo carne de um animal que é kosher com sangue, é semelhante a um assassino, tá? Então tenha muito cuidado com isso, porque isso é muito repetido nas escrituras. Não coma sangue, né? Nem carne com sangue. É comparável a assassinar um ser humano, tá? É assassino, ok? E a Torá também fala disso. Eu não lembro qual o capítulo, mas ela também fala, né? Aquele que derramar um sangue de um animal, né, e comer,
matar o animal e comer carne com sangue é semelhante ao assassinato de uma pessoa. Aqui está na Torá, Noé, para toda a humanidade, não é só para o povo hebreu. Ok? Capítulo 7, versículo 30. Não deverá haver nenhum sangue sobre vocês, de todo o sangue que deve haver todos os dias, nos quais vocês matem qualquer animal selvático ou doméstico ou qualquer coisa que voe sobre a terra. Faça essa boa obra para suas vidas, cobrindo o que foi derramado sobre a terra. Ou seja, qualquer animal que você matar, derrame o sangue na terra. Porque se você comer esse animal com sangue, é semelhante a assassinar um ser humano. O Eterno está avisando. Capítulo 7, 31. E vocês não devem ser como aquele que come com sangue. Ou seja, come com sangue o quê? Qualquer coisa, galinha cabidela, né? E assim vai, carne mal passada, mas guardem a si mesmo, de modo que ninguém coma sangue diante de vocês. Ou seja, além de você não comer, você não deve sentar na mesa de quem está comendo sangue. Ah não, eu vou no barzinho, eu vou pregar, vou evangelizar um amigo meu. Você chega lá, ele está comendo carne com sangue, né? Não é nem para você estar na presença de uma pessoa que faz isso, ok? Ali quando ele está fazendo o ato. Mas guardem a si mesmo, de modo que ninguém coma diante de vocês carne com sangue. Cubram o sangue, porque disso foi ordenado a testemunhar para vocês e os filhos, junto com toda a carne. Então você vê que é um mandamento para todos sobre a face da terra, não é só para o povo hebreu, ok? E não dê a vida para ser comida com a carne, ou seja, carne com sangue, de novo, porque o sangue é a vida. Se o sangue estiver na carne, não é para você comer, para que o seu próprio sangue não seja requerido na mão de nenhuma carne que derramou sobre a terra, porque a terra não ficará limpa do sangue que foi derramado sobre ela, senão, né, pelo sangue daquele que derramou será a terra purificada por todas as gerações. Lembre, Moisés está falando aqui, ele está profetizando quem? Isso aqui é Yeshua, tá? O Mashiach, ok? Vou grifar aqui, Mashiach Yeshua, aqui ó, o Cordeiro perfeito, Yahoshua. Yahoshua, ok? Vou deixar aqui. Vamos lá. Aqui vai ter umas observações, né? Que ele fala, né? O autor aqui que traduziu, ele é discípulo de Yeshua, e isso é muito bom. Eu vou ler essa observação que ele colocou, tá? Falando sobre o versículo, capítulo 7, versículo 33. Olha o que ele fala. Porque a terra não ficará limpa do sangue que foi derramado sobre ela, senão pelo sangue daquele que derramou será a terra purificada por todas as gerações. Por todas as gerações. Por isso, o Senhor Jesus tomou sobre si todas as nossas iniquidades, pecados, e derramou o seu próprio sangue sobre a terra para fazer expiação pelos nossos pecados. Ele cumpriu essa lei na purificação da terra, e somente por ela, cumprindo em nosso lugar, é que podemos ser poupados hoje do derramamento do nosso próprio sangue, e termos, por meio de somente Yahoshua, né, que é Yahó salva, a possibilidade de uma vida em vida, de termos nossos pecados perdoados e nossa vida com o eterno Yahweh restabelecida. Olha que interessante. Capítulo 7, versículo 34. E agora, meus filhos, prestem atenção, pratiquem o juízo, a justiça, de modo que possam ser plantados em justiça sobre a face de toda a terra, e a sua glória se eleve diante do meu Deus, o qual me salvou das águas da inundação. Olha que interessante aqui, né? Ele vai, tudo isso está acontecendo porque eles estavam desobedecendo o Eterno. E qual é o conselho de Noé?
pratiquem a justiça e o juízo, ou seja, os mandamentos de Deus. E eis que vocês devem ir e construir cidades, plantar nelas todas as plantas que existem sobre a face da terra, que tenham sementes, e além disso, todas as árvores frutíferas, né? Olha que interessante. Capítulo 7, versículo 36. Porque 3 anos o fruto de tudo o que se come não será recolhido, e no 4º ano os seus frutos serão colhidos, e os primeiros frutos devem ser oferecidos sobre o altar de Yahweh, o Santíssimo de Israel. Então você vai e compra um sítio, aí você vai e planta um pé de jaca. Você vai esperar o primeiro ano, mesmo que dê jaca, o segundo ano, mesmo que dê jaca, o terceiro ano, mesmo que dê jaca, no 4º, você vai pegar os primeiros frutos e dedicar ao Eterno. Aí você pode comê-las, né? Interessante. Esse mandamento também tem na Torá, tá? É um mandamento que está na Torá, inclusive aqui está até mais detalhado, explicado até com mais detalhes, né, com relação ao que está na Torá. E no 5º ano, permita que seja liberado, de modo que, liberado em justiça e retidão, o que vocês devem tornar justo, e tudo o que vocês plantarem prosperará. Ou seja, no 5º ano, tudo vai prosperar, né? Ou seja, promessa do Deus de Israel, seguindo essas regras e tornando-se justo. Vocês devem se tornar justo, e tudo o que vocês plantarem prosperará, né? Lá no Novo Testamento fala que tudo vai bem para aqueles que amam ao Eterno, né? Interessante. Capítulo 7, versículo 38, ok? Falta um pouquinho, vai terminar. Porque assim procedeu Enoque. O pai do seu pai ordenou a Matusalém, filho dele. Matusalém ao seu filho Lameque. Lameque ordenou a mim, Noé, e todas as coisas as quais os seus pais ordenaram a ele. E eu também lhes dou ordens, meus filhos, ou seja, descendentes de Noé. Como Enoque ordenou ao seu filho no primeiro jubileu, enquanto ainda vivia, no 7º, a sua geração, ele ordenou e testificou aos seus filhos, descendentes, netos, até os dias da sua morte. Olha que interessante. Então você vê que ele está dando um exemplo, do mesmo jeito que Enoque deu esse mandamento aos filhos dele e à descendência dele, eu também estou dando a vocês e à vossa descendência, né? Ou seja, quando Moisés escreveu a Torá lá, ele escreveu porque é algo novo ou já é algo, como diz João, não é um mandamento novo, é um mandamento que vocês ouviram desde Gênesis, ou seja, desde o princípio esse mandamento estava, né? Você vai ver João no capítulo 1, ele fala, é a palavra, ou seja, a ordem de Deus, o mandamento, certo? O verbo, era o verbo estava com Deus e era semelhante a Deus. Onde é que isso aparece? Lá em Gênesis, ou seja, no princípio. Então você vê que desde o princípio, desde Gênesis, Noé não tinha nem nascido, mas essas leis já estavam estabelecidas, né? E é passado de pai para filho em todas as gerações. Por isso que o Eterno, quando está lá em Moisés, ele diz, ó, ensina aos filhos de Israel, né? E isso será por herança para eles em todas as gerações. Não vai ter uma geração específica que não pode herdar essa herança. Essa herança é para todos aqueles que buscam verdadeiramente o Deus de Israel em nome de Yahoshua HaMashiach, tá? Aqui eu termino o capítulo 7 de Enoque, versículo 39, ok? Né? E aí vamos começar o capítulo 8, ok? Fazer o vídeo do capítulo 8. Eu vou pegar aqui, tem os irmãos aqui na internet que queiram falar alguma coisa. Amém. Alguém quer comentar alguma coisa do que foi dito? Os irmãos aqui do Telegram, né, sempre estão aqui conosco, podem falar, né? Barbosa, agora estou ouvindo. Pode falar, fala. Só para ver se eu consigo.
Barbosa, por favor. Barbosa, por favor. 2 minutos. Houve um erro técnico aqui e eu não estou te ouvindo, não vi a pergunta. Rapidinho. Pode falar, Barbosa. Alô? Eu não estou conseguindo ouvir vocês. Fala, Grace, por favor. Agora eu consegui ouvir. Por favor, Barbosa, me perdoe. Comece de novo, porque se você for fazer alguma pergunta, eu tenho que saber a pergunta para eu não, né? Por favor, me perdoe. Pode falar, meu irmão. Eu acho que não está saindo o áudio do Barbosa. Vocês estão ouvindo? Barbosa, teu áudio não está saindo. Bora. Eu tô caindo, eu tava já falando. Tá escutando agora? Estamos sim, pode falar. Me perdoe, comece de novo. Vamos lá. Não é uma pergunta, mas sim um pensamento. O Eterno chega para Abraão e diz que os filhos de Abraão desceriam ao Egito e ficariam ali escravo por 4 gerações. Segundo os apócrifos, né, como Jazar, eu acredito que Jubileu também dá esse detalhe, é em torno de 230 anos, 270 anos, 4 gerações. Esse período aí, né, de 200 anos, é um período alto e acaba se esquecendo muita coisa. E aí dá para entender o seguinte, que quando o pessoal já estava ali na última geração, na 4ª, né, eles já tinham praticamente se esquecido se era verídico ou não. Certas tradições, certas coisas que seguiam, se era para circuncidar ou não, se era para fazer isso ou não. Alguns que faziam, mas faziam mais por fé, como o pessoal diz, né, emunar. Já não era com a certeza em si. Aí quando o Eterno chega e traz Moisés, o que é que ele faz? Eu acredito que antes de ele dar a Torá para Moisés escrever, ele começa a citar esse livro aí, como Jubileu, o livro de Jazar e vários outros, relatando o princípio. Então, antes dele também dar os mandamentos, na própria Torá, o que ele dá para Moisés? O livro de Gênesis. E aí ele começa a mostrar para Moisés o quê? Que os mandamentos que o Eterno iria passar para Moisés anotar, de Adão até Jacó, o pessoal sabia que tinha que cumprir. E realmente eles guardavam com certeza. Não era só com achismo, era algo concreto. E aí quando ele começa a citar a Moisés os mandamentos, aí Moisés, agora entendi. Ele falou, por isso que Jacó fez isso, por isso que Noé fez isso, por isso que vários outros fez isso, por conta desse mandamento. Então, o que é que eu vejo ali poderia ter algo novo para aquela geração, porque eles estavam na dúvida. Aí o Eterno traz a história para mostrar para eles que todos os ancestrais dele guardavam os mandamentos do Eterno. E com Moisés só veio o quê? Escrever, deixar registrado para não se perder mais. Então não é que o mandamento veio com Moisés. Com Moisés, ele trouxe o registro porque o pessoal tinha se perdido. É mais ou menos isso? Sim, é bem isso aí, é o que a gente está tentando falar aqui, né? Você vai ver na história do que aconteceu ali, né? Que a gente tem que ver o seguinte: mas o livro de Jubileu não está na Bíblia. Bem, quem tirou o livro de Jubileu da Bíblia
foi a Igreja Católica e os sionistas, né, ali, o judeu sionista, certo? Eles tiraram do cano deles, ali foi um acordo, tá? Ah, mas eles não se davam bem, como é, até hoje eles não se dão bem. Bem, eles brigam entre eles, tá? Mas quando é contra a gente, né, aqueles que obedecem o mandamento de Deus e dão o testemunho de Jesus, eles se unem. É só você ver o acordo que foi feito lá atrás, que qualquer cristão que chegasse lá para os judeus, guardando o mandamento e pregando Jesus, os judeus matavam. E qualquer um que fosse lá no cristianismo, lá, judeu, pregando os mandamentos e dizendo que Jesus é o Messias, eles também matavam e vice-versa. Era um acordo que tinha ali, né? Olha, tu não mexe no meu setor, que eu não mexo no teu, né? E o que a gente está tentando mostrar aqui é que esses livros são inspirados sim, eles estão mencionados na Torá, estão mencionados no Novo Testamento, nos profetas. E aí você vê o porquê que eles não querem que você veja isso. Porque você vai ter vários entendimentos que faltam ali na Torá. A Torá é o suficiente para ser salvo. A Torá, se você ler a Torá e praticar ela do jeito que está lá, você é salvo. Porque o sangue de Yeshua vai redimir a tua injustiça, tu vai se tornar justo, como eu falei hoje de manhã, você vai estar na condição pela qual o Eterno quer que você possa, que você tem que ter para poder entrar no reino do céu, né? Ou seja, só é obedecer mandamento e o sangue de Yeshua faz o restante por você, né? Então essa é a grande questão, tudo está ali na Torá, não precisa mais do que ela. Não precisa dos profetas, não precisa do Novo Testamento. Por quê? Porque está tudo ali. Só que os profetas veio para mostrar na prática o que é a consequência do que é obedecer ou não. O Novo Testamento veio para mostrar, né, ali que os homens já estavam criando doutrinas e Yeshua disse, opa, peraí, isso aí não é preciso não. Se você quiser cumprir isso aí, você pode até cumprir. Você só não pode deixar de cumprir o mandamento de Deus. Primeiro tu obedece a Deus. Depois tu vai aí pela halahá que tu quer seguir. Mas tu vai seguir, tu pensando que seguir halahá de homens, instrução de homens, sem obedecer a Deus, tu vai conseguir entrar no reino do céu, tá muito enganado. E aí você vai ver no livro de Jubileus, né, o porquê. Porque o Eterno diz que quem come carne com sangue é semelhante a um assassinato. Aqui está a história do porquê, como o Rafael falou, né? Então Moisés ia ouvindo a narrativa ali do que Yeshua estava ensinando a ele, e ia anotando os mandamentos e vendo o porquê. Mas por que disso? Por que desse mandamento? Ó, escreva o mandamento aí. Aí ele botava lá o mandamento, ó. Isso daqui é porque, ó, na época de Noé acontecia assim, assado. E o povo começou a fazer isso. É por causa disso. Quem obedecer isso aí não vai se tornar como a geração de antes do dilúvio e vão ser destruídos, né? Então é isso, é como eu estou lendo aqui, eu vou mostrando a vocês. Olha quantos mandamentos Noé estava guardando que está na Torá. Isso é interessante, né? E ele é tão inspirado, o Jubileu, o Jazá e o Enoque é tão inspirado contra qualquer outro livro da Torá. Só que aqui é uma visão diferente da mesma coisa que está sendo pregada lá em Êxodo. Só que lá em Êxodo chega e diz, ó, não come carne com sangue, é semelhante a um assassinato. Aí a pessoa, por quê? Por que isso? Não coma carne de porco. Por que não pode comer carne de porco? Está nesse livro. A história está relatada aqui. É toda a maldade que o ser humano fez lá atrás. E foi a maldade pelo qual o Eterno irou-se e foi destruir o mundo. Aí Yeshua vem e dá a Moisés, ó, se eles cumprirem isso aqui, não vai acontecer com eles o que aconteceu com aquela geração. Só que você veja hoje, o povo está obedecendo o mandamento de Deus? Não está. E o povo está se achando muito santo, dizendo que é muito santo, é salvo em nome de Jesus, e está no mesmo nível de iniquidade, começou a se assemelhar à iniquidade antes do dilúvio. É abominações muito grande. Eu estava vendo uma reportagem da mulher, né, toda orgulhosa lá, mas ela foi presa, que ela fez um sacrifício com o próprio filho, uma criança. Entregou o filho agora há pouco. Quer dizer, aquilo que se fazia para Moloque lá atrás, foi feito agora, no dia de hoje.
né? Quer dizer, a iniquidade começou, o coração começou a esfriar, a iniquidade, tudo por causa de quê? Porque eles ensinam que em nome de Jesus você pode desobedecer a Deus. E aí essa geração está se tornando a cada dia mais semelhante com aquela antes do dilúvio. É por conta disso que está o texto aqui. Amém? Pode falar, Barbosa. Me desculpa aí ter me estendido um pouco. Nada, aí você vê o próprio Jesus fazendo a mesma coisa, né? Isso eu digo quando ele